Observe a causa e o efeito. Esse é o título da nossa meditação de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui nós falamos sobre filosofia estoica com o objetivo: viver uma vida boa. Olá, meu nome é Otton Sass, sou graduado em Filosofia e em Psicologia. E aqui todos os dias às 6h45 nós estamos conversando sobre esse livro aqui, Diário Estoico, que inclusive eu recomendo que você adquira clicando no primeiro link da descrição abaixo. Hoje a nossa meditação é sobre uma frase do Marco Aurélio que está lá no seu famoso livro As Meditações. Ele diz o seguinte: presta muita atenção ao que está sendo dito durante as conversas e ao que decorre de qualquer ação. Na ação, olha imediatamente para o alvo. Quanto às palavras, ouve atentamente o que é indicado. O nosso texto, dos nossos autores, diz o seguinte: com a obra do psicólogo Albert Ellis, o estoicismo atingiu milhões de pessoas por meio do que é conhecido como terapia cognitivo-comportamental. Tá bom? Então, aqui a gente tem um contexto de psicologia que eu posso até aprofundar aqui e desenvolver, já que eu tenho uma graduação em psicologia. Atualmente, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia, né? Assim como, entre aspas, psicanálise, por exemplo, que talvez muita gente conheça, né? Apesar dos psicanalistas acharem, ou entenderem, perdão, que psicanálise não é psicologia. Mas só para ilustrar aqui, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a logoterapia e análise existencial, a gente tem uma psicologia existencial, fenomenológica, humanista, a gente tem gestalt terapia, né? Então são abordagens, né? Eu posso dizer que são técnicas de psicologia. Uma abordagem é uma ferramenta terapêutica, né? É uma técnica terapêutica. E o estoicismo alcançou milhões de pessoas por meio dessa obra do Albert Ellis. Aqui no Brasil, o Albert Ellis não é tão conhecido assim. Aqui no Brasil, o teórico da TCC mais conhecido é o Aaron Beck, né? E a Judith Beck. Né? Tem até o livro deles aqui, da Judith Beck eu tenho aqui, né? A terapia cognitivo-comportamental. Eu utilizo, inclusive, a terapia cognitivo-comportamental nos meus tratamentos de ansiedade, de pânico, fobia específica, etc. E uma das bases filosóficas da terapia cognitivo-comportamental é a filosofia estoica. Então é o estoicismo. Eu já comentei com você aqui outras vezes, né, em vídeos para trás, né, da técnica psicológica ali, do diálogo socrático, né, do questionamento, da separação dos pensamentos, da racionalização. Então, para fora, aqui nos Estados Unidos, o Albert Ellis, ele foi um expoente da terapia cognitivo-comportamental. Né? Ele começou a desenvolver ali a terapia cognitiva. E depois o Aaron Beck ele criou mais repercussão, né? E hoje, inclusive nos Estados Unidos, o Aaron Beck, o legado do Aaron Beck é mais reconhecido, né? E enquanto prática terapêutica, o que o Aaron Beck desenvolveu, né, parece ser mais aplicável do que, né, o Albert Ellis. Mas o Albert Ellis foi um dos pioneiros disso. Como uma forma de terapia, a TCC ajuda pacientes a identificar padrões destrutivos em seus pensamentos e em seu comportamento de modo que eles possam, com o tempo, orientá-los e influenciá-los numa direção positiva ou mais realista. Talvez seja a palavra mais correta aqui. Então, ok, esse é o resumo mesmo da terapia cognitivo. Então, tem padrões de pensamentos disfuncionais e há uma relação entre pensamento e ação, né? Entre pensamento e comportamento, né? Entre pensamento, sentimento e comportamento.
O nosso texto continua dizendo o seguinte: é claro que Marco Aurélio não tinha uma formação em psicologia, mas suas palavras são tão importantes quanto as de qualquer médico. E eu já ressaltei isso daqui outras vezes. A gente tem aqui uma sabedoria milenar, que é a filosofia estoica, que é uma prática psicológica moderna. Simplesmente isso. Às vezes a gente tem um desenvolvimento técnico na psicologia, às vezes a gente tem uma ênfase na psicologia que aponta para um lugar diferente da filosofia estoica, mas a gente tem na filosofia estoica uma prática extremamente terapêutica, porque eles estão lidando com o princípio humano, né, com o princípio da natureza humana. Então é uma sabedoria que não está descolada da realidade. É uma sabedoria que retrata com muita fidelidade como a gente encara a vida, como a gente lida com as questões da vida. E por isso a filosofia estoica é bastante rica, porque ela nos coloca nesse processo, né, de, inclusive, prática terapêutica diária. Os exercícios do estoicismo são exercícios que são utilizados em setting terapêutica de psicólogos, né, de terapeutas. Então é um recurso, né? Esse recurso que você está vendo aqui, que a gente está conversando aqui, é um recurso extremamente rico. Você pode me pagar, eu sou psicólogo, você pode me pagar, Otton, eu quero, né, fazer terapia contigo. Maravilha. Muitas coisas que a gente conversa aqui, eu vou utilizar em psicoterapia com você. Lógico, aqui eu não sei a tua particularidade, eu não sei as tuas dificuldades específicas, etc. Numa terapia a gente consegue descobrir isso. Para você o que vai funcionar mais é esse daqui. Para você o teu padrão é esse aqui. Aqui nesse tipo de conversa aqui a gente não tem essa possibilidade de aprofundar, de particularizar. Mas são princípios que, se você tem um insight, você consegue aplicar e consegue ter efeitos muito positivos. Marco Aurélio está pedindo que você se torne um observador de seus próprios pensamentos e das ações provocadas por eles. Olha só. Nunca mais eu marquei aqui esse livro, vou até marcar aqui. Lembrando sempre que eu leio a primeira vez aqui junto com você, né? Então percebe? Isso aqui é um exercício que a gente chama em psicologia de registro de pensamentos. Uma das coisas mais importantes para a psicologia, ou para a prática terapêutica, não para a psicologia, mas para a prática terapêutica, é você fazer o que a gente chama de auto-monitoramento ou auto-monitoração de quê? Das circunstâncias que te geram prejuízo, que são disfuncionais. Ou seja, você só consegue administrar aquilo que você conhece. Se você não conhece algo, você não consegue administrar. Você não consegue usufruir. Então, para você lidar com algo, você precisa conhecer aquele algo que você está pretendendo lidar. Então, às vezes, muitas pessoas querem lidar com uma determinada ansiedade, mas ela não sabe a raiz daquela ansiedade. E ela nem tem técnicas para lidar com aquela ansiedade. Percebe? Então, Marco Aurélio está pedindo assim, você precisa se tornar um observador dos seus próprios pensamentos. Se você fizer isso, eu tenho certeza que tu sai na frente de muita gente que vive no automático. Então, preste muita atenção ao que está sendo dito durante as conversas. Preste atenção aos teus pensamentos. De onde esses pensamentos vêm? Que tendenciosidades demonstram? São construtivos ou destrutivos? São funcionais ou desfuncionais? Levam você a cometer erros ou a tomar atitudes de que pode se arrepender mais tarde? Procure padrões. Descubra onde a causa encontra o efeito. E se eu posso te dar um conselho a mais, procure padrões. Isso é muito importante. Porque a maioria de nós sofre
com padrões. A maioria de nós sofre porque possuímos padrões disfuncionais que se repetem com uma determinada frequência, com maior ou menor frequência. Isso aqui é até uma boa frase para classificar transtorno mental ou para definir transtorno mental. A maioria. Se tu pensar na tua vida, tu vai ver que com, 7 anos de idade, tu sofreu porque tu teve um determinado tipo de pensamento. Qual foi o pensamento, Otton? Eu vi que meu pai não me deu um presente de Natal, então ele não me ama. E eu sofri com isso. Com 14 anos, tu começa a ter amizades e aí tu tem um pensamento que é o seguinte: meu amigo não me chamou para sair, logo ele não me ama. E aí você se sentiu rejeitado. Assim como tu se sentiu rejeitado lá com 7 anos de idade, tu se sentiu rejeitado com 14 anos de idade. E aí vamos dizer que com 19 tu começa a namorar. E aí a pessoa, esqueceu de mandar uma mensagem de bom dia. Ele fala assim: bom, fulano não mandou uma mensagem de bom dia, logo fulano não me ama, estou me sentindo rejeitado. Olha só um padrão. Com o pai, com um amigo, com o namorado, com a namorada, e o sentimento é o mesmo, rejeição. Olha só. E o pensamento é o mesmo padrão. Fulano não fez, logo não me ama. Se tu tem esse insight, começa a se conhecer cada vez mais. E aí tu começa a questionar isso. Essa daqui, eu vou até destacar aqui, porque essa daqui talvez seja uma das reflexões mais importantes, tá? Talvez seja uma das reflexões mais importantes. Se você descobrir esse padrão, você vai conseguir lidar melhor. Isso daqui é terapêutico. Não sei se tu percebe a riqueza disso daqui. 16 de abril. Isso aqui é muito importante. Então, somente quando isso acontece, quando você descobre esses padrões, os padrões de comportamento negativo podem ser rompidos. E só então podem ser feitos aprimoramentos na vida real. É isso mesmo. Tá bom? Muito bom esse exercício de hoje. É um exercício de terapia isso daqui. É um exercício de terapia. Se você quiser receber reflexões e exercícios, hoje isso daqui é um exercício prático. Né? Você quer receber isso todos os dias, gratuitamente aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque às 6h45 nós temos exercícios e meditações e reflexões novas sobre a filosofia estoica para você. Beijinhos e até amanhã.